Dando sequência aos procedimentos de fresamento que a gente vem fazendo, hoje a gente vai fazer, né, aquele acabamento nos cantos, aqui onde a gente tem os raios de canto menores ali. Eu vou fazer dois procedimentos. A gente tem que tomar cuidado também, que ali a gente vai fazer um fresamento lateral, ou no inglês o side milling, né? A gente vai passar com a ferramenta só removendo aquele metal que sobrou nos cantos, né? Para fazer isso, né, vai ser uma das poucas sequências de corte que a gente vai fazer, que a gente não vai utilizar as geometrias auxiliares. A gente não vai usar nenhuma geometria auxiliar para fazer essa limpeza das paredes, aqueles cantos onde tem os raios de arredondamento menores. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai, para poder clicar naquela superfície, a gente vai de novo, né, esconder aqui o modelo do bruto, o modelo da peça de trabalho, né, clicando com o botão direito no case em WP, clicando nesse ocultar, aqui nesse olho com um risquinho. E como é que a gente vai fazer para a gente vai selecionar todas as superfícies. Então eu vou clicar aqui na primeira, ele vai destacar a superfície. E segurando a tecla Ctrl, eu vou clicando nas superfícies tangentes a essa, né? Próxima superfície, esse canto arredondado aqui. No caso aqui o meu um pouco mais lento. Seleciona, e vai destacar ali nessa cor, né, cor mais fosca, e vai aos poucos, né, e depois que destaca eu clico para selecionar, sempre segurando a tecla Ctrl do teclado. E a gente vai selecionar todas essas paredes internas aqui para passar com a ferramenta tangenciando elas para fazer essa limpeza nos cantos. A gente não precisaria selecionar todas, né? Eu vou selecionar todas porque, como a gente fez um desbaste anterior onde a gente foi descendo de forma escalonada, de acordo com a profundidade de corte, né, essa parede aqui vai ter uma rugosidade devido à descida escalonada. Eu vou fazer um tangenciamento com a ferramenta toda já direto até a profundidade de corte final. Ela vai passar com o lado da ferramenta nessa superfície. Tá? Então, uma vez selecionada todas as superfícies, a gente clica aqui no fresamento de perfil, que é esse ícone aqui. Clicando no fresamento de perfil, abre essa aba com todas as superfícies ali que a gente clicou como selecionadas já como referências. Elas vão estar listadas aqui nas referências. A gente clicar em detalhes, mostra todas as superfícies que a gente selecionou interna ali, né? Estão indicadas aqui com 29 superfícies. São essas superfícies que a gente vai passar a ferramenta ali para fazer esse acabamento e limpar aquela parede. A ferramenta que a gente tem aqui, ele viu que ele não, para side milling, né, quando a gente tem essa altura toda, ele solicitou que a gente indicasse uma ferramenta mesmo a gente já tendo ferramentas cadastradas. A gente vai cadastrar mais uma aqui, tá? Uma ferramenta que eu vou chamar de T0404. Lembrando que a gente sempre coloca o número da ferramenta e o número do ajuste. E a gente vai criar uma ferramenta que, uma coisa que a gente sempre utilizava como opcional e nunca entrava o valor, era essa altura aqui, a altura da aresta de corte, né? A gente estava sempre a altura total da ferramenta, contando com cabo e aresta. A gente vai indicar agora a altura da aresta de corte para ilustrar um pouco melhor na simulação que a gente tem toda ela usinando ali. Eu vou colocar aqui 12 milímetros de aresta de corte. Vou botar um pouco mais, vou botar 20 milímetros de aresta de corte, um total de 100 milímetros da ferramenta, só que não vou usar um diâmetro de 30, vou usar um diâmetro um pouco menor, um diâmetro de 10 milímetros. Vou botar até um diâmetro de 6 milímetros, que eu tenho a fresa, mas de 6. Diâmetro de 6 milímetros. A minha T0404, aplicar, ali a minha ferramenta criada. Vou usar essa ferramenta. Os parâmetros de corte, ele já sugeriu aqui, e sugeriu um step depth que eu quero diferente. E vai descer ali de 0,6 em 0,6. Eu posso descer de 10 em 10 milímetros. Vou descer 10 milímetros de vez, então a ferramenta vai descer 10 milímetros e vai passar
na parede, assim, removendo só, né, aquele sobremetal que está sobrando ali na parede. Tá? Eu vou colocar uma profundidade de corte de 10 milímetros. Como eu estou dando toda essa profundidade de corte, eu tenho que dar um avanço bem menor. Eu não vou poder botar, né, 1.193 milímetros por minuto de avanço. Tá? Eu vou colocar 100 milímetros por minuto. A gente pode botar até 30 milímetros por minuto de avanço para não aumentar muito os esforços de corte. A gente já vai ver um pouquinho sobre esforços de corte. Tá? Spindle Speed, né, ele sugeriu 7.000 RPM. Em fresamento a gente tem, inclusive, fresas que passam a ter torque só a partir dos 6.000, por exemplo, que é a fresa que a gente tem lá na universidade. Então, é normal a gente encontrar rotações mais elevadas assim no fresamento, diferente do que a gente tinha lá quando a gente usava o torno. A gente pode botar aqui, então, posso baixar para 6.000 RPM. Né? Um clear distance de 15 milímetros, que ele botou como automático. Né? Justamente, normalmente a gente faz step depth mais 5, mas a gente pode botar 10 milímetros de clear distance. Clear distance é acima da peça, né? Acima é uma distância segura que a ferramenta se movimenta acima da peça. Então são esses os parâmetros que a gente tem que informar. Cut feed em milímetros por minuto, né? É a velocidade de avanço. Step depth é a profundidade de corte. A gente botou 10 milímetros, ele vai dar todos esses 10 milímetros de profundidade, vai trafegar nessa parede, depois vai dar mais 10 milímetros e mais 10 até acabar. Tá? Clear distance 10, quando a ferramenta tiver que subir, ela vai subir 10 milímetros, né? E vai rotacionar a 6.000 RPM. Com isso a gente pode já clicar aqui no tempo de processo, clicar no reloginho e ver que vai demorar 25 minutos para essa usinagem, para esse acabamento. A gente está botando um avanço bem lento, um avanço de acabamento. Tá? A gente pode simular com outros avanços, né? A gente pode ver que muda aqui, se eu passar para 100, eu vou estar numa velocidade maior, e recalcula, 7 minutos. Tá? Está dando aquele tempo que eu coloquei um avanço bem conservador ali, 30 milímetros por minuto, tá? Para fazer até porque eu estou fazendo esse fresamento lateral, eu vou ter, nesses cantos aqui, eu vou ter mais sobre metal. Poderia fazer até o avanço variável, né, de acordo com a superfície, um avanço, uma superfície um avanço, outra superfície outro, mas aí ia complicar um pouco mais. Vamos, por enquanto, manter nesse cenário, depois a gente pode simular outros cenários de usinagem também. Vou confirmar aqui. A gente já fez a furação na aula passada, né? A gente fez o desbaste, a superfície complexa, faltava só, né, esse acabamentozinho ali. Eu não consigo simular ainda porque eu removi, né, escondi a peça de trabalho. Para botar a peça de trabalho de novo, a gente clica com o botão direito e clica no olhinho ali para ela aparecer de novo. Depois disso, para simular o que a gente vem fazendo já em todas as aulas, a gente vem aqui e clica no íconezinho da simulação com remoção de material. E aqui eu vou simular toda a usinagem, né? Vou botar uma velocidade um pouquinho mais alta porque a gente tem aquele acabamento ali da superfície que vai ser um pouco mais demorado. Aqui o nosso desbaste inicial. E a gente pode ver, até a gente pode vir aqui na lista da sequência NC, a gente tem várias sequências aqui. A gente pode posicionar aqui e pode executar só uma sequência. Vai executar todas aqui. Vai executar todas. Aqui. Vou mostrar um outro recurso para vocês aqui, que é só naquele fresamento de perfil ali, botão direito, e mostrar a simulação do caminho de corte. Tá? Isso aqui, para ficar um pouquinho mais fácil da gente ver ali, a gente pode fazer até, não precisa ser tão lento, que a gente está usando 30 milímetros por minuto. A ferramenta vai descer. Botei rápido demais. Retrocede tudo. Ó, ela vai descer. Desceu aqui. Vai fazer o contorno já nos 10 milímetros, vai dar mais uma profundidade, fazer outro contorno, fazer o contorno final. Então ela desce 20 milímetros, 10 milímetros aqui, contorna, desce 10, contorna, desce o restante, não, o restante final não é 10, é só mais um pouquinho, e faz o contorno. Então é só para limpar
aquelas paredes ali. Como é que fica para a gente ver ali, né, a comparação do modelo de referência com a peça usinada. Vou posicionar um pouquinho melhor aqui. Então a gente simula. Vamos comparar. Ali ainda tem um pouquinho de sobremetal nos cantos, mas ele está ali com um percentual de 0,25, né? Está bem menor. Né? A gente poderia passar, agora sim, só uma ferramenta só nos cantos que sobraram. Né? Nos cantos maiores aqui, que a gente tinha bastante sobremetal, já foi corrigido, né? Já não está azul, só tem naqueles ali que o diâmetro provavelmente é menor, o raio desse canto aqui é menor do que 3 milímetros, que a fresa que eu passei é de 6, né? Esse raio pode ser menor que 6, eu não medi ali. Uma opção seria, né, não usar uma fresa muito menor que 6, porque a gente tem bastante material ali. Né? Então, uma fresa muito menor que 6 milímetros poderia, com essa profundidade de corte de 10 milímetros, né, a gente não pode passar de 6 milímetros de espessura de corte, que é o material que tem de parede aqui que ela tem que remover. A gente não pode passar da metade do diâmetro da ferramenta como espessura de corte quando a gente está num side milling. Então, cuidando para que a espessura fique até a metade do diâmetro, né, a gente pode fazer até 2 passes, né, deixando um sobre metal. Tá? Então, finalizando esse nosso último passe, o que resta fazer agora é gerar o código ISO. Né? Aquele código de simulação ali, aquele código de simulação que a gente rodou ali quando a gente executou aqui, era um código que ele chama de NCL, um código de localização da ferramenta, o Cutter Location. Tá? A gente pode mostrar aqui o código, dado CL, é um programa na linguagem APT, é uma linguagem de programação CNC um pouco mais, com definições mais explícitas, né? GoTo, feed rate, né? Não é a linguagem ISO, não é o código G, mas é muito parecido, né? GoTo vai ser equivalente ao G1, a interpolação linear, e no caso, se eu tiver um GoTo precedido de um Rapid, eu vou ter o G0. Tá? Então, o próximo passo agora é gerar o código G para enviar para uma máquina compatível com o código ISO. Para isso eu tenho que ter instalado na máquina o pós-processador. Eu tenho que ter um pós-processador instalado nessa versão do software. Então, o que a gente faz para pós-processar? O primeiro passo é gerar um arquivo CL da usinagem completa. A gente clica aqui em salvar arquivo CL. Eu vou salvar o arquivo CL para a operação inteira. Lembrando que eu posso salvar arquivo CL para uma sequência de corte específica, só para acabamento, só para furação. Eu vou salvar para toda a operação. O nome da minha operação é o P10, eu clico aqui e clico em arquivo para informar o nome do meu arquivo e clico em concluído. Tá? Vou salvar como P10 mesmo. Vou dar um OK e vou dar saída concluída. Tá? Criei o meu arquivo CL. Se a gente for observar lá na nossa pasta de trabalho, tá aqui em documentos, fresa, eu devo ter criado agora aqui esse arquivo aqui, ó, op10.ncl. Que arquivo é esse? Né? Posso abrir aqui com WordPad, por exemplo. Tá? É aquele arquivo do código ali, o código apt que eu acabei de criar. O que eu vou fazer com esse código? Eu vou pós-processar ele, eu vou passar por um programa, vou disparar esse programa aqui pelo Creo mesmo, né? Que eu vou pós-processar esse arquivo CL para gerar um arquivo ISO, um arquivo em código G. Eu clico aqui em postar um arquivo CL, ou pós-processar um arquivo CL. Vou selecionar o arquivo que eu acabei de criar, op10.ncl, abrir e
Não preciso selecionar mais nada, esses 3 itens pode deixar assim, sem modificar. Só clique em concluído e daí ele vai mostrar a lista com os pós-processadores disponíveis instalados nessa máquina. Lembrando que quando a gente trabalhava lá no torno, a gente escolhia o NCL, o L de lei, né, que é torno. Tá? Aqui na aula do Moodle, ali no material disponível para você, depois eu posso colocar até no comentário do vídeo, né, tem um simulador aqui, tá, compatível com um pós-processador desses que a gente tem. Tá? É compatível com um pós-processador, o NCX 01.P12. Tá? Vou fechar aqui essas outras abas. Dar um reload aqui. Tá? E eu vou utilizar o NCX 01.P12. Vou clicar aqui para cima. Não erro. Aqui. Fazer mais uma vez. Tá? P10. Abrir. Concluído. Peguei o P14 de novo. Aqui, o NCX 01.P12, esse aqui. Ó, concluído sem erros, o NCX.P12, 0 warnings, né, comprimento da fita, ou seja, comprimento do tempo do programa. Ali, aqui, esse aqui é o horário que foi criado, né? Só um timestamp. Fechar. Eu posso olhar os meus arquivos. Eu vou ter ali um arquivo que é o op10.tap. Se eu abrir aqui, abrir com WordPad, pode ser. Ó, aqui eu tenho um arquivo ISO, não, um código, a numeração de linhas, G1, G2 para interpolação circular. Esse aqui é um código que a gente é bem mais familiar. É o nosso G-Code, ou código G, ou programa em linguagem ISO. Tá? Aqui está aberto o simulador que eu tinha falado para vocês. Tá? Ele vem com um arquivo exemplo aqui, tá? Onde ele tem justamente aqui algumas interpolações circulares, um movimento em G0. Tá? Esse simulador aqui ele é compatível com o pós-processador ali que a gente tem, o NCX 01.P12. Tá? Eu posso colocar esse link depois ali na descrição do vídeo também. Tá? Como é que a gente faz para carregar o programa aqui? A gente vem aqui nos arquivos mesmo, Fresa, devo ter aqui F5, op10.tap, está aqui meu arquivo .tap, eu arrasto ele para cá, carregou o meu arquivo aqui, ele tem essas indicações de erro aqui, de alguma instrução que essa fresadora talvez não contemple. Tá? Mas aqui mostra, né, todo o programa que a gente fez, está mostrando o caminho de ferramenta, ele não é um simulador com remoção de material, tá? Mas a gente consegue validar se esse programa pós-processado vai executar na máquina. Né? É um simulador bem simplesinho. Tá? O interessante é que ele dá ali ao total de tempo baseado nos avanços que a gente aplicou ali. Então, essa peça, né, com essas profundidades de corte, com esses avanços que estão especificados, ela vai demorar 8 horas e 30 minutos para ser usinada. Tá? Um pouquinho mais do que um turno de trabalho. Tá? Ou 2 turnos, no caso, manhã e tarde. Né? Tá? Então, de tutorial de uso do software, né, era isso que eu precisava mostrar para vocês. A gente conseguiu concluir aqui, né, toda a usinagem dessa peça. Né, a gente tem esse programa, demora 8 horas. É interessante que a gente pode tirar ainda relatórios, e a gente viu ali cada sequência de corte, a gente conseguia tirar relatório de tempo por ferramenta. Né, como a gente usou em cada sequência de corte uma ferramenta específica, a gente pode tirar tempo de corte por ferramenta, né, estimar o custo desse tempo de corte dessa ferramenta. Né, posso ter ferramentas com custos distintos, eu posso estimar quanto custa usinar uma peça dessas, né, o que é
bem interessante num cenário agora onde a gente vai cada vez otimizar mais os custos, né? A gente pode ter, e a ideia de uma ferramenta de canto não é só para simular uma usinagem no menor tempo, e sim, né, a mais otimizada. Eu posso otimizar por tempo, posso otimizar por custo, posso otimizar por potência de máquina, né? Tudo isso.